Olá, meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos cumprindo o programa da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, com o estudo do livro A Campanha do Quilo, O Bom Combate e outros livros da Campanha do Quilo. Hoje nós vamos estudar um tema que foi sugerido pelo próprio Elias Sobreira quando ele estava encarnado, que é a campanha do quilo começa quando termina. Vocês devem ter ouvido nosso querido irmão Getúlio Coutinho, quando ele nos concedeu uma bela entrevista aqui no nosso canal, né, no canal, na verdade, do Instagram. Ele nos alertou que quando Elias Sobreira estava já doentinho, sem poder fazer a campanha, e o Getúlio estava fazendo a campanha, ao encerrar, quando ia para casa, que se despediu do seu Sobreira, ele disse: Getúlio, a campanha do quilo começa quando termina. Ou seja, agora que você encerrou a campanha, é que ela vai começar. Né? Então nós vamos analisar essa mensagem de Elias Sobreira com base nos ensinos espíritas, né, cristãos do Evangelho, e com os ensinos contidos nos livros da Campanha do Quilo. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, causa inicial de tudo que existe, inteligência suprema, Pai de amor, de bondade, providência amorosa em nossas vidas, em nossos destinos. Abençoa o nosso trabalho de hoje, fazei com que os bons espíritos nos inspirem e façam com que a nossa tarefa possa dar bons frutos. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, pessoal, então, nós poderíamos interpretar o significado da frase de Elias Sobreira: a campanha do quilo começa quando termina. Bom, se nós encarássemos a campanha do quilo como um trabalho meramente arrecadatório, que não tivesse nada a ver com a parte espiritual, nós ficaríamos sem poder compreender essa mensagem. Contudo, se nós enfocarmos o conceito da campanha do quilo como ela nos foi dada pelo Bezerra de Menezes, por meio da mediunidade do Elias Sobreira, nós vamos entender que a campanha do quilo ela é principalmente espiritual. E, do ponto de vista espiritual, ela é um trabalho educativo, ou seja, que ela visa melhorar os nossos hábitos, a qualidade das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, de acordo com os padrões do nosso Divino Mestre Jesus. Então, os padrões de Jesus: padrão de amor, padrão de humildade, de paciência, de benignidade, de misericórdia, de perdão, de pacificação. Então, esses padrões são os padrões da escola da campanha do quilo. São as lições de Jesus, simplesmente, né? Então, esse ensinamento ele é aplicável não só durante a campanha, mas depois, quando ela encerra. Quando a gente encerra a campanha, que vai para casa, que chega em casa, toma aquele banhozinho, depois vai descansar, aquele sono leve, doce espiritualmente, né, interiormente, do ponto de vista do coração, do sentimento, aquela suavidade, porque nós fomos desintoxicados, né, do ponto de vista dos fluidos de nosso perispírito, nós recebemos um tratamento de desintoxicação. Então a campanha do quilo ela vai começar. Aí nós dormimos, acordamos felizes por termos praticado o bem. E aí, como é o dia do trabalhador da campanha do quilo? Podemos dizer que
a própria dinâmica da campanha do quilo nos inspira o nosso dia. Podemos visualizar dessa forma. Como é que a campanha do quilo começa? Antes de mais nada, nós fazemos uma preparação. Nós vamos para o centro, chegamos lá, o Centro Espírita, promotor da campanha do quilo, 8 horas da manhã, normalmente esse horário. Há outros horários de tarde, né? Então há quem faça a campanha do quilo outros horários, existe uma adaptação no horário. Mas de manhã a recomendação da fraternidade é 8 horas, a gente se reúne, todo mundo, os sacos e as mochilas todas nos seus lugares, é o Evangelho segundo o Espiritismo ali sobre a mesa, o livro Bom Combate, com os 10 mandamentos da campanha do quilo, com os deveres do legionário, os benefícios que estão ali para a gente estudar, né? Então todo mundo se reúne fraternalmente e pontualmente, 8 horas, a gente inicia a prece, uma pequena prece. Em seguida, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma reflexão pequena também, 10 minutos, com a leitura de um dos itens que nós citamos, ou os 10 mandamentos, ou os deveres do legionário, ou os benefícios, sabendo-se que, normalmente, os 10 mandamentos da campanha do quilo, eles têm sido prioridade, não por acaso, porque realmente são orientações morais essenciais, né? Então, os outros, claro, os deveres são também muito importantes, os benefícios são essenciais que a gente também conheça, mas os 10 mandamentos, eles dizem respeito à vida prática, à vida de relacionamento. Então, eles sempre são lidos, quase nunca eles não são lidos, de raramente eles não são lidos nas reuniões de uma campanha do quilo, né? Então, os 10 mandamentos é essencial. Pois bem, então, no dia a dia deveria ser assim também. Nós iniciamos, né? Iniciamos o nosso trabalho com a prece de manhã, todos os dias. Nosso dia vai ser uma campanha do quilo espiritual. Então a gente vai fazer o início do dia com a lembrança a Deus. Vamos lembrar de Deus, dos ensinos de Jesus, do amor ao próximo, do perdão, da humildade, da tolerância, do uso caridoso da palavra, do pensamento. Então isso a gente vai pensar, né, no dia a dia ao acordar. Em seguida, nós vamos refletir o que eu vou fazer hoje, quais são os meus deveres hoje. A gente faz um plano, né? Hoje eu vou me levantar, vou me preparar, vou cumprimentar com carinho minha esposa, meu esposo, se tiver, né, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Vou procurar ser pacífico, né, afável com todos os nossos irmãos, né, sempre afável, mesmo que seja provocado, mesmo que seja desacatado. Nós vamos sempre levar o pensamento a Deus e pedir misericórdia para nós e para os outros. Todos nós somos necessitados. Então a gente pensa nisso, toma nosso cafezinho, faz as nossas tarefas em casa, que a gente tem que fazer. Se tiver trabalho, vamos para o trabalho, fazemos nossa oração ao chegar, elevando o pensamento a Deus ao chegar no trabalho. Vamos nos confraternizar com os nossos companheiros de trabalho. Eles têm ideias diferentes das nossas, muitos, né? Tem, quase sempre ninguém é igual, né? Mas às vezes não tem os mesmos ideais cristãos. Mas mesmo assim, nós tratamos muito bem, com carinho, com respeito a todos, né? E sempre com aquela ideia que Paulo de Tarso nos ensinou: cuidai bem do vosso ofício. Por quê? É com ele que vós provedes a vossa manutenção e ajudai os necessitados. Então, fazei como se estivesse fazendo para o Cristo. Então, o trabalhador espírita, cristão, que não seja espírita, mas seja cristão, ele segue esse princípio. Está trabalhando não para o patrão. Né? Claro que o patrão é uma referência, né, importante para a gente, mas acima de tudo foi Deus que deu
aquele trabalho. Então a gente faz com carinho, com amor. Quando entregar para o patrão, entregar com capricho, com dedicação, né, colocando o melhor de nós na execução do nosso ofício. Né, cuidai bem do vosso ofício. Então, pensamento em Deus e o nosso relacionamento ser sempre saudável, sempre tranquilo. Se a gente se deparar com alguma situação desagradável, com alguma situação desarmônica, ou pecaminosa, ou violenta, ou mal educada, né? Ou a gente ouvir comentários desastrosos, comprometedores, a gente se recolhe e eleva o pensamento a Deus e pede para todos os envolvidos, ali mesmo no nosso trabalho, ali mesmo no meio em que nós estamos nos relacionando. Isso vale também para quando nós estivermos com nossa família. Então a gente vê uma notícia desagradável, a gente não se deixa levar por aquele sentimento negativo. A gente se recolhe e eleva o pensamento e procura enviar bons pensamentos, né? E não comentar. Procurar evitar comentários, né? Comentários conflituosos. Tudo isso a gente deve evitar, né? Compreender as pessoas, ouvir, mas não estar alimentando discórdia, disputas, nada disso, né? Pensamentos acusatórios, tudo isso a gente deve evitar. E orar, usar a oração acima de tudo, porque é isso que a gente faz na campanha do quilo. Concordam comigo? Então a gente vê, se alguém nos tratar desrespeitosamente, agressivo, nós silenciosamente, na campanha do quilo, nós temos essa orientação. Com o pensamento elevado a Jesus, a Deus, a gente sai por ali em oração, em favor daquela pessoa, inclusive agressora. Tem uma coisa importante que a gente precisa fazer um pequeno comentário sobre essa questão do planejamento do dia. A gente faz as nossas orações e a gente planeja o dia, né? A gente vai fazer isso, ó, tem essa tarefa para fazer, tal. Alguns até anotam, às vezes se eu não anotar eu esqueço, então você anota, às vezes alguém te lembra, teu esposo, teu chefe lembra alguma coisa, você registra para poder tentar realizar aquilo ali que está programado para aquele dia, né? Ou que já foi planejado anteriormente. Então procura fazer o registro e executar aquilo que é do nosso dever. Só que algumas vezes tem algumas demandas, algumas tarefas que nos aparecem no dia a dia que não estavam previstas, né? Então nós precisamos entender, olha, essa tarefa está sendo demandada, esposo, chefe, então a gente mostra, olha, tinha essas tarefas para a gente fazer, né, de interesse comum, de interesse do trabalho, de interesse do lar, e surgiu essa outra aqui, e não vai dar para fazer todas elas, não tem tempo, né, por mais boa vontade, por mais agilidade que a gente tem. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer, conversa com as pessoas, o que tem prioridade, né, e executa aquilo que for prioritário da melhor forma possível, né, embora às vezes seja imprevisto. A gente aceita uma tarefa imprevista, normalmente, né, ser flexível, não ser rígido, a gente faz o nosso planejamento normalmente, né? Então, aí o pensamento em Jesus. Segundo Daniel, o apóstolo Daniel, nós devemos fazer prece 3 vezes ao dia. Ele fazia 3 vezes ao dia. Eu acho que é um modelo para nós, interessante. De manhã, meio-dia e de noite. Ele fazia, o Daniel, né? É importante. E sempre que houver necessidade, levar o pensamento a Deus, vibrar no bem, quando estiver esperando um elevador, uma fila, procurar sempre cultivar bons pensamentos, que esse é o dever do legionário, né? E as virtudes do Evangelho, humildade, né? Nada de querer ser melhor do que o outro, nem pior, né? Na verdade, a humildade não quer dizer subserviência, né? Nós, em princípio, vamos nos tratar como irmãos, como iguais a todos, desde o humilde servo até o presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Papa, seja quem for. Em princípio, somos iguais. Lógico que a posição que eles estão, muitas vezes nós temos deveres de acatamento, né,
de uma atitude de maior respeito, que isso também faz parte, né, da nossa dinâmica terrestre, e a gente executa. Né? Existem regras na nossa sociedade e a gente realiza. Né? Nós nos submetemos, como disse Jesus, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Essa mensagem não está restrita à questão do tributo. A gente deve pagar os tributos, claro, que é nosso dever, mas os outros deveres no meio da sociedade em que nós estamos, a gente cumpre também, né? Sabendo-se que aquelas pessoas que estão em destaque é uma experiência que ela está passando, que não é propriedade dela, posição não é nossa propriedade, nem propriedade de ninguém. Nós estamos no cargo, nós não somos dono do cargo. Né? Muitas vezes, Divaldo até diz uma coisa interessante, nós estamos no poder, mas não temos o poder, a gente está de passagem por ali, executando um trabalho de interesse coletivo. Né? Então, às vezes, nós ocupamos o lugar de uma autoridade, mas isso é temporário. E vamos prestar conta a Jesus de tudo que nós fizermos. Né? Se nós somos humildes também, a nossa paciência, a nossa submissão, a nossa resignação, tudo isso vai ser pedido de nós, porque foi a situação, a prova que nós planejamos antes no mundo espiritual e estamos passando na Terra. Então, tudo isso é importante que a gente se ligue no bem. Não é isso, pessoal? Pois bem, aí a campanha do quilo segue. Né? É importante que a gente mantenha paciência. Paciência é uma coisa muito importante. Ter muita paciência em qualquer experimentação, diz os 10 mandamentos da campanha do quilo. Isso é algo muito sério. Certa feita nós estávamos visitando o hospital, um hospital público, né, Santa Casa de Misericórdia, e sempre levávamos alguns recursos de higiene pessoal, um sabonetezinho, uma pasta de dente, um presentinho para os enfermos e uma mensagem. Quando nós estávamos chegando nas enfermarias, nosso grupo, nós estávamos com as mensagens, normalmente psicografadas por Chico Xavier em mãos, e nós vimos passando nos corredores. Uma dos circunstantes, não sei se era visitante ou funcionário, parecia o visitante. Aí ele mirou o olho assim de uma maneira muito aguda, vamos dizer, muito firme, na nossa mão, que nós estávamos com mensagem. Então, ele parece que desejou aquela mensagem, que queria uma mensagem daquela. Aí nós pegamos e oferecemos, ele pegou, entregamos para outros circunstantes, e mais adiante nós verificamos o conteúdo da mensagem. Emmanuel nos diz o seguinte, é muito importante nós exercitarmos a paciência, porque certamente nós vamos precisar de altas dosagens de paciência ainda nessa existência. Então, precisa a gente exercitar para a gente poder passar na prova. Né? Segundo Emmanuel, nós entendemos que é uma consideração totalmente pertinente, muito sábia. Né? Então, a paciência no dia a dia da gente. E aí, quem nos dá um exemplo extraordinário de paciência é uma pessoa do nosso meio, né? Parente de um amigo nosso, que é um conhecido orador espírita, o Gesley West, que é a Cristina West, a irmã dele. Então, o Gel, ele nas suas palestras, ele relata um exemplo extraordinário. Nós gostamos do exemplo do dia a dia, como Allan Kardec mesmo. Você pode ver, o céu e o inferno. Quem ele evocou um amigo. Né? Então vem um amigo e dá aquela comunicação. Não é no céu e inferno, principalmente não são pessoas famosas, né? Raramente a gente vê. Normalmente são pessoas conhecidas do dia a dia ali de Paris, da Bélgica, da Holanda, de Portugal, da Polônia, daquelas regiões, né? onde existia um espiritismo e onde tinha amizade mesmo. Né? Então, era algo concreto. Né? Algumas vezes históricos, personagens históricos, tem também a codificação, mas no Céu e Inferno a gente vê muito isso, esse diálogo com pessoas conhecidas, né? E assim, contemporâneas. Né? Pois bem, então a Cristina West, e o Gel conta essa história pra gente nas suas palestras, como eu disse. Pois bem, então ele estava
nos contando que a irmã dele, ela começou a apresentar uma lentidão na hora de falar. E a filha do Gésler Oeste, a gente chama ele de Gel. A filha do Gel, ela dizia assim: pai, titia está falando lentamente, eu estou até estranhando isso. Aí o Gel começou a prestar atenção. Realmente, estava um pouco diferente a voz dela, parece que não tem alguma coisa normal. Foram para o médico e o médico identificou uma enfermidade chamada ELA, ELA, esclerose lateral amiotrófica. O que quer dizer isso? Isso é uma deficiência dos nervos motores. Não sei se vocês, eu tenho uma ideia assim superficial desse tema. Nós temos nervos sensitivos, por exemplo, quando a gente leva uma espetadazinha de um alfinete aqui, então atinge um nervo, estimula um nervo sensitivo, que leva a sensação para o cérebro. E o nervo motor é o inverso, ele leva do cérebro para a musculatura, né? Através da vontade ou mesmo de uma reação automática. Nós enviamos uma mensagem no neurônio motor do cérebro para a periferia, né? E às vezes até da coluna vertebral, né? Do próprio sistema nervoso periférico para a musculatura. E aí a gente tem reações. Então, aí o que acontece? Aí a Cristina começou a falhar os nervos periféricos, né? De forma que ela começou a não ter mais, tinha vontade de se movimentar e aí começou a falhar, né? A movimentação. Em seguida, a Cristina, ela perdeu o movimento do braço direito, passou a escrever só com a mão esquerda, que era um sacrifício para ela, mas ela aproveitou ainda a faculdade de escrever para escrever mensagens espíritas, mensagens cristãs para os amigos e enviar, apesar da limitação do movimento. E isso foi progredindo, né? E eliminando a faculdade, o funcionamento dos nervos motores. Aí ela perdeu o movimento do braço, da cabeça, da palavra, né? De forma que ela ficou totalmente paralisada, a Cristina West. E aí o que acontecia? O Gel sempre vai, visita ela até hoje, né? Aplica-lhe passe, faz prece, aplica-lhe passe, que é justamente os deveres do espírita, né? Confortar os enfermos, os sofredores, e notadamente os seus parentes, né? Então, o Gel estava sempre por lá e ele teve a ideia de tentar estabelecer um código de comunicação com a Cristina. Ela totalmente paralisada, não movimentava nada, nenhum órgão do corpo, nada. Mas o Gel dizia: Cristina, eu gostaria de estabelecer um código de comunicação com você. Vamos estabelecer o seguinte: quando eu fizer uma pergunta a você, que a resposta for sim, você fecha os olhos. Se a resposta for não, você mantém os olhos abertos. Concorda? Ela fechou os olhos. Ou seja, sim. Vamos fazer uns testes. Ok. Recife é capital do Ceará. Olhos abertos. Recife é capital de Alagoas. Olhos abertos. Recife é capital de Pernambuco. Olhos fechados. Então ele fez testes desse tipo para ela e conseguiu algumas informações, né, através desses códigos. Uma das informações foi o seguinte: ele gostaria de saber se a Cristina era feliz ou infeliz. Quando ele perguntou assim: Cristina, você é feliz? Olhos fechados. Ou seja, sim. Você é infeliz? Olhos abertos. Não. Né? Agora, qual é o grau de felicidade que você tem? Você é pouco feliz? Olhos abertos. Você é medianamente feliz? Olhos abertos. Você é muito feliz? Fechados. Sim. Ou seja, a pessoa totalmente paralisada declarou-se totalmente feliz.
Então vocês vejam que os nossos conceitos precisam ser revistos. Para nós, felicidade é saúde, juventude, riqueza, coisas externas. Quando a felicidade está no íntimo, no nosso íntimo. Né? Então, pessoal, é preciso a gente observar esse valor. Outros valores que Jesus ensinou a gente, é preciso a gente aprofundar o estudo e procurar exercitar. Mas, continuando a nossa comparação da campanha do quilo com do dia a dia com a campanha do quilo, nós temos no livro A Campanha do Quilo ou Bom Combate, aqui na página 88, uma menção de Elias Sobreira as recomendações de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos sobre o autoconhecimento. Vejamos só. Página 88, quinta vivência. Encontro com o espírito de Enaldo Campelo após sua desencarnação. Após um dia de extensos labores à noite, depois de fazer a prece e o exame de consciência recomendado pelo espírito Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, dormi bastante equilibrado. Então, é claro, o Allan Kardec e Santo Agostinho recomendam o exame de consciência à noite. Para quem desejar cumprir a orientação de Allan Kardec, de Santo Agostinho e de Elias Sobreira, então vamos estudar a pergunta 919A de O Livro dos Espíritos, que na 919 Allan Kardec pergunta como é que nós vamos fazer para ir vencendo as nossas imperfeições e desenvolvendo nossas qualidades morais desde já, desde essa vida. E o Espírito responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Allan Kardec redargue: sim, mas como fazê-lo? Nós vamos falar só do início da resposta, porque no início da resposta existe um critério completo que nós vamos explicar. Aí o Espírito responde: fazei o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao final do dia, antes de me recolher ao sono, eu fazia minha oração, recordava as ações do dia e interrogava a mim mesmo: deixei de cumprir algum dever? Alguém tem algum motivo de queixar-se contra mim? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ir corrigindo minhas imperfeições morais. E depois o Espírito, ele continua desenvolvendo mais detalhadamente esse critério. Mas vamos fazer uma breve análise dessa resposta. Alguém teve algum motivo de queixar-se contra mim? Ou melhor, retornando, deixei de cumprir algum dever? Essa questão nós podemos dizer que equivale ao seguinte: quais são os nossos deveres mais importantes, fundamentais? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente se pergunta: eu amei a Deus, minhas ações representam amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Aí a gente responde a nós mesmos, se representou ou não. Se representou, fiquemos tranquilos. Se não representou, vamos procurar nos corrigir. Né? Fazer um programa de superação daquele egoísmo, vamos dizer assim. E a segunda pergunta, que é: alguém teve algum motivo de queixar-se contra mim? É simplesmente o seguinte: equivale àquela outra parte do Evangelho que diz assim: não façais ao próximo o que não gostarias que o próximo te fizesse. Não façais ao próximo o que não gostaria que o próximo te fizesse. Né? Então, esses dois exames é importante que o legionário faça. Por quê? Quando a gente termina a campanha do quilo, a gente encerra com a prece, com uma pequena avaliação e com um registro de tudo que nós arrecadamos. Né? Então, essa é a forma de nós encerrarmos o dia. E se nós
não cumprimos aqueles deveres, se nós fizemos ao próximo o que não gostaríamos que o próximo nos fizesse, então é preciso a gente marcar aquela nossa ação para a gente corrigir, né? Para a gente corrigir. Então, pessoal, é isso. A campanha do quilo começa quando termina. Ela representa os ensinos de Jesus que precisam ser aplicados todos os dias. Nós falamos das ações boas, dos pensamentos bons, falemos também das palavras boas. Falar sempre no bem, no Evangelho e na moral do Cristo. Todos os dias, todos os instantes. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, pela luz que nos deste, pela oportunidade de reflexão, para que as nossas ações sejam aperfeiçoadas. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus. Grande abraço para todos.